Apresento desde já os convidados para este debate. André Mendonça, que está aqui ao meu lado, ele tem uma história de rejeição e discriminação por causa da orientação sexual. A Marta Ramos, da Associação ILGA, e também a Margarida Lima, de Faria, da Associação Amplos. Boa noite aos três. Marta, começo por si. A sociedade portuguesa comporta-se como se não fosse preconceituosa. Fingimos que não há preconceito relativamente aos homossexuais. Nós costumamos dizer que somos um país de brandos costumes. Brandos costumes significa um país de tolerância, e tolerância não significa respeito. E, portanto, há aqui uma grande diferença e o programa de hoje acho que evidencia bastante isso. Aliás, o trabalho que a Associação ILGA e outras associações como a Amplos, que aqui está hoje, é exatamente de tocar o dedo na ferida e de fazer com que as pessoas percebam de facto que ainda há muito preconceito enraizado, socialmente enraizado, e a homofobia é um problema social. Portanto, é preciso mudar as mentalidades para que de facto podemos passar a dizer que somos um país livre de discriminação, porque ainda não o somos. Somos quase, em termos legais, estamos quase a chegar lá na área da orientação sexual e identidade de género, mas não em termos sociais. E isso é uma grande diferença. Todo o trabalho ainda está para ser feito. Margarida, há desconhecimento nesta matéria. As pessoas, eu ouvi muito na rua e ouve-se muito, e a Margarida com certeza que tem relatos disso, não concordo, como se fosse uma questão de concordar ou não. As pessoas acham que é uma escolha. Há uma série de coisas que as pessoas têm na cabeça e que as faz ter um entrave para ver o que são estas pessoas que são como as outras. Há uma enorme invisibilidade e um programa como este, e a SIC está de parabéns em ter trazido este tema, é fundamental. O desconhecimento, obviamente, alimenta o preconceito. Mas há um blackout para que se falem destas coisas. Normalmente não se fala porque as pessoas não estão interessadas neste tema. E, portanto, as pessoas falam da forma mais errada, não é? Usando as anedotas, portanto, há todo muitas vezes quase que um consenso, quase que uma cumplicidade de que há um espaço, como já houve em relação ao racismo, porque eu lembro-me quando era criança que havia muito mais expressões racistas e hoje as pessoas têm um bocado, nem que seja de vergonha ou pudor, de mostrar, porque já perceberam que houve um avanço civilizacional e que, de facto, é profundamente errado falar das pessoas em relação à cor da sua pele. Em relação à homossexualidade, ainda não chegámos aí e tem que se falar. Enquanto não se falar, enquanto não houver manifestações de pessoas como estas pessoas que se manifestaram porque se sentiram chocadas, porque eu acho que há toda uma invisibilidade que é alimentada pelo ambiente social. E nós sentimos isso, nós até pais, que quando falamos dos nossos filhos, muitas vezes sentimos que as pessoas preferem que nós não falemos. Isso é das coisas que mais me preocupa. E em matéria de várias gerações, o André pode falar por parte de pessoas de várias idades que lidaram da pior maneira consigo, na escola. Sim. E na família também. Sim, na escola passei momentos horrorizantes e não esperava que as coisas fossem assim e ninguém foi capaz de fazer nada. Ninguém foi capaz de chegar à frente e dizer isto não está certo, isto não se faz, e acabou por terminar no que terminou. Desisti dos estudos por causa da homofobia. O André está um bocadinho nervoso. Sim. Já percebi. Mas, de qualquer modo, nós na semana passada falámos aqui no Isso Fosse Consigo de bullying. Neste caso, o André sofreu de bullying por razões da sua orientação sexual ainda criança. Quer dizer, massacraram-no, por assim dizer. Sim, desde pequeno que me sinto diferente, que me sinto que algo em mim não é como as outras pessoas, neste caso. E vim a descobrir mais tarde que gostar de alguém do mesmo sexo. Algo que não define ninguém, que é apenas mais uma parte da pessoa. E com a sua família, como é que foi? Com a minha família as coisas não foram fáceis. Os meus pais invadiram a minha privacidade e descobriram. E depois chamaram-me todos os nomes possíveis e mais alguns. As palavras que eles lhes disseram nessa altura vêm muitas vezes à cabeça. Sim.
é inevitável não pensar nisso todos os dias. É um sofrimento que continua e vou ter que aprender a lidar com isso da melhor forma, porque acredito que as marcas são para a vida. Mas, André, quando nós ouvíamos um pai ainda agora dizer que quando um filho se assume é preciso uma grande coragem. O André está a dizer-me, eu não disse aos meus pais, tinha receio da reação deles. Sim, porque sempre soube que os meus pais nunca iriam aceitar. Por serem uma família religiosa e ter sido ensinado que era errado, que era pecado, que não está certo, que é abominação, que não são pessoas, que não são nada. Qual é a sua relação com os seus pais neste momento? Nenhuma? Neste momento, a minha relação com os meus pais é nenhuma. Desde o Natal passado, os meus pais deixaram de querer saber de mim por completo. Não respondem aos meus telefonemas, não querem saber de mim para nada. Tanto os meus pais como a minha família inteira. Margarida, e o caso do André não é único, não é? Pois, o problema dos pais como os do André é que para a Amplos é muito difícil ajudar estes pais. Eu uma vez estive em Espanha a falar com pais de uma associação espanhola idêntica à nossa e uma das questões que eu pus foi essa, não é? Como chegar aos pais que têm esta atitude de negação em relação aos filhos. E eles dizem, não se chega. Porque o problema, a Margarida diz, o problema maior não são aqueles que nos procuram, são aqueles que nem sequer se atrevem a fazer um contacto. Porque as pessoas põem para si próprias barreiras, põem muros, autênticos muros dentro de si próprias, e sentem-se quase um orgulho de construírem esses muros. Eu acho que é uma coisa que... De serem inflexíveis. E percebe-se isso até nesta peça, que as pessoas dizem, eu vou até aqui, daqui não vou mais. E é como se o seu orgulho se pudesse pôr em causa, se a sua estrutura como pessoas pudesse estar em jogo, não é? Quer dizer, não são capazes de dar passos para além. E a questão da educação, é como se a educação que os pais deram aos filhos fosse posta em causa. Mais, às vezes o egoísmo das pessoas do que a educação, porque nós na Amplos temos pessoas que vêm de todos os ambientes sociais e tiveram todos os tipos, aliás, ele vê-se bem nesta peça. Havia um rapaz que dizia isso exatamente, não tem nada a ver com a educação, mas há muito isto. Nós ouvimos tanto a MP como a Bárbara e uma delas dizia, não foi essa a educação que um dos pais lhes disse, não foi essa a educação que eu te dei, como se esta questão da orientação sexual partisse da educação. Já que estamos a falar da educação, Marta, estamos aqui também e falámos das escolas. Este problema da discriminação e da agressividade para com estas pessoas existe nas escolas, mas também é como se não existisse. É como se não existisse porque é muito pouco falado. O bullying é aceito ainda bastante e a peça da semana passada mostra exatamente que é uma realidade social e o bullying homofóbico é a maior expressão de bullying. É o insulto mais fácil porque é o insulto socialmente mais aceito. Começa logo na utilização da palavra maricas como uma coisa perfeitamente normal na nossa sociedade e que não é e que não pode ser. Até chegarmos ao insulto máximo, que são os insultos que já sabemos que não devemos dizer porque que são insultos e, portanto, são palavrões, não os devemos usar. E as escolas não estão preparadas para lidar com estas questões. Por isso é que quer a ILGA, quer, por exemplo, a Rede Execo, quer mesmo a Amplos, nós vamos às escolas falar com os diversos atores, sejam alunos e alunas, professores e professoras e associações de pais. Porque há escolas que estão receptivas a que se discuta estes assuntos, mas há outras que não. Há escolas onde quer a própria direção, quer os professores e professoras entendem que é preciso falar destas questões, como qualquer outra questão no currículo das escolas. Há outras escolas onde são os alunos e alunas que forçam estas questões, exatamente porque têm abertura em algumas disciplinas para poderem propor temas para falar. E há outras onde, de facto, nós recebemos denúncias de discriminação e de situações graves, que são de situações de crimes de ódio, que não é discriminação pura e dura, e nessas escolas, por norma, não conseguimos entrar, porque nós não podemos forçar a nossa entrada numa escola. A escola tem que aceitar que nós lá vamos. E quando a escola diz que os alunos já são assim,
que ele já tem essa tendência como se a escola não tivesse uma obrigação de formar os cidadãos. Com Isso certeza acontece também, não é? Com certeza que tem, e a educação é chave. E a educação não é só a educação que temos em casa, mas a educação na escola começa no pré-escolar e que é o dia inteiro onde nós passamos, alunos e alunas, é na escola, não é tanto em casa. E, portanto, os professores e professoras têm uma Constituição, têm um programa escolar que têm que seguir e que tem que seguir, esse programa tem que seguir a Constituição. E o artigo 3 da Constituição é muito claro. É proibida a discriminação, nomeadamente em razão da orientação sexual. E, portanto, estas questões têm que lá estar. Há uma lei de educação sexual que deveria ser implementada com todo o rigor e que essa lei de educação sexual prevê matérias de orientação sexual e de identidade de género. Não só, também existe desde 2012 o Estatuto do Aluno e da Ética Escolar, que também proíbe que qualquer pessoa seja discriminado ou discrimina alguém em contexto escolar em razão da sua orientação sexual e identidade de género. E é aquela questão de que a orientação sexual do outro parece que interfere com a nossa. Quer dizer, há pessoas que se sentem assim, que as incomoda, não é? Nós ouvimos a Susana, aquela mãe, dizer: eu não estou minimamente interessada na intimidade da minha filha, tal como não estaria se ela fosse heterossexual. E isto está muito enraizado nas pessoas. Há aqui uma grande confusão. Há desde logo, quer dizer, a orientação sexual, nós falamos na ILGA e nas nossas formações de um triunvirato do pecado, crime e doença, porque foi crime até há muitos anos atrás, até há poucos anos atrás, foi uma doença até há poucos anos atrás, é crime em muitos países ainda hoje em dia e é um pecado para muitas religiões, portanto isto de facto está enraizado e a orientação sexual muitas vezes, para as pessoas e pelo preconceito social que existe, ultrapassa a esfera da privacidade, não é? Da vida íntima de uma pessoa, para achar que o espaço público também é um espaço que deve ser controlado. E não é. Não pode ser. O espaço público é de todos, exatamente era uma das coisas que falava na peça. Estamos em espaço público, portanto todas as pessoas têm direito a ser respeitadas e ser tratadas com igualdade. E o princípio é sempre o mesmo, não é? Da liberdade, que é até onde incomoda o outro, não é? Portanto, toda a gente tem essa liberdade. Margarida, eu sei que nos relatos que vos chegam também há muitos filhos. Também há filhos que aparecem e que vos pedem ajuda. É difícil ajudar os filhos a lidar com os pais? Às vezes os filhos vêm ter connosco até para preparar a revelação aos pais. E nós temos algumas indicações que podemos dar aos filhos, no fundo, a altura em que o devem fazer, não ser numa altura em que a família está reunida para uma cerimónia familiar, não ser num local que é um local icónico para a família e que terem alguém que os ajude se as coisas não correrem bem. Há assim uma série de indicações que terem ali um amigo, uma amiga, uma exatamente, tia, um primo, mas nós não podemos perto, prever, não é? E de qualquer maneira nós o que nos dizemos sempre é que a Amplos estará disponível na sequência dessa revelação. Mas no início da Amplos nós tínhamos uma atitude mais proativa de dizer: vai, fala com os teus pais. Neste momento, com as histórias que já nos chegaram de situações que correram menos bem, temos mais cuidado um pouco aprendendo também com o exemplo da ILGA e da Rede Execo, temos mais cuidado, porque nós pais pomos na situação, mas claro, falem aos vossos pais, porque nós sentir-nos-íamos muito mal se os nossos filhos não tivessem falado connosco. E, portanto, é difícil estar na posição de pais e sentir vontade de que os outros pais abracem aqueles filhos, não é? E, ao mesmo tempo, nós não sabemos, de facto, lá porque as pessoas serem pais e mães não lhes dá uma garantia de que são pessoas de bem. Mas isso acaba por ser nós temos todo um processo para percebermos isto, porque nós que tivemos como se viu na peça, não é? Os pais da Amplos também choraram, também tiveram dificuldades, mas fizeram depois o seu percurso e a Amplos é de facto um espaço onde as pessoas têm todas as possibilidades de falar sobre si próprias e falarem das suas dificuldades, mas avançaram e hoje estão muito contentes por terem dado esse passo em frente. Os pais fazem também aquilo que todos os outros fazem à volta, não é? Que é aquela dificuldade de se colocar no papel daquela pessoa. Nós ouvimos o Filipe, um dos pais da Amplos, dizer: é muito simples, a partir do momento em que eu me coloquei
no lugar do meu filho, tudo se tornou mais simples. Essa incapacidade de respeitar o outro naquilo que ele é o maior entrave. E os pais têm que esse perceber exercício que os pais têm de fazer. Pois, e no momento em que os filhos falam, os pais fizeram... O filho fez todo um processo interior muito difícil e muito importante, e escolheu aquele momento, e os pais têm que respeitar que também escolheram aquele momento e escolheram falar com eles porque acreditam que dos pais pode vir uma reação positiva. E tudo isso às vezes é completamente ludibriado. Que às vezes demora muitos anos demora até muito, que os filhos injusto. consigam falar aos pais. Demora muitos anos até conseguirem falar aos pais, e muitas vezes os pais obrigam também os filhos a esperar muito tempo até que lhes deem o sinal de que fizeram o seu percurso interior para os aceitar. E isso às vezes é extremamente injusto também. É sempre injusto, mas pode ser muito doloroso, e atrás e os pais põem a si próprios uma linha interior que muitas vezes passa por não falar em casa da situação do filho, nunca mais integrarem o filho nas conversas familiares que lhe dizem respeito e que dizem respeito à sua intimidade e à sua afetividade. E isto não é integrar um filho, isto é apenas fazer uma parte do caminho, e param ali porque não estão dispostos a dar mais passos. Isso é das coisas que nos fazem... Os pais preocupados também com os outros à volta, com os outros muito familiares. Quais são os relatos? Muito preocupados. Eu no outro dia estava a falar com uma psicóloga norte-americana que dizia nos Estados Unidos houve um tempo em que os pais se preocupavam sobretudo com as pessoas à sua volta, mas agora já se preocupam sobretudo com a segurança, porque também há bullying e há problemas de segurança. Portanto, nos Estados Unidos, de acordo com aquela psicóloga que fez um estudo muito grande sobre a aceitação familiar, os pais preocuparem-se em primeiro lugar com a sua consigo próprios era história, fazia já parte da história. E, portanto, eles agora, os pais, preocupam-se sobretudo com a segurança. Em Portugal, eu até me sorri quando ela me disse isso, em Portugal os pais continuam a preocupar-se muito mais consigo próprios, não é? E depois é que pensam nos filhos, que são as grandes vítimas. E os filhos sabem isso, não é por acaso que a ILGA, no Observatório, os últimos dados, boa parte das agressões e dos episódios de humilhação que as pessoas sofreram, não apresentaram queixa nas autoridades porque não quiseram fazer alarido disso, portanto preferem sofrer em silêncio, e isso é muito chocante. Em 93% dos casos, o ano passado, e portanto é uma percentagem enorme, e significa que ainda temos todo um trabalho pela frente a fazer, não só primeiro de consciencialização das próprias pessoas LGBT que são vítimas de discriminação e de crimes de ódio, e portanto que devem denunciar, exatamente porque a discriminação vive do silêncio e do silenciamento, e vive da invisibilidade das pessoas no espaço público também, e portanto é importante que as pessoas percebam que estas questões só são tratadas se forem visíveis, se houver números palpáveis para trabalharmos com as autoridades nacionais, mas também é depois preciso todo um trabalho de formação de públicos estratégicos, quer seja agentes de segurança, quer seja profissionais de saúde, pessoas da educação, da justiça e por aí fora. E, portanto, o trabalho de formação e de quebra destes preconceitos, estereótipos e falta de conhecimento de recursos, porque muitas vezes acontece isto. Os próprios profissionais não sabem onde se dirigir e não sabem o que devem fazer perante uma situação de discriminação em razão da orientação sexual e identidade de género. Já tivemos desde assistentes sociais a ligar-nos até próprios agentes da PSP que têm filhos depositados em esquadras porque os pais descobriram que são LGBT e, portanto, não sabem o que fazer àquele filho, vão depositá-los numa esquadra. E uso mesmo a expressão depositar porque foi assim que nos foi passado um caso em concreto. E quando acontecem estas situações, André, quando os pais não aceitam que o filho seja homossexual, os filhos duvidam do amor dos pais? Sim, porque custa a crer imenso que aquilo seja mesmo verdade. Os nossos pais duvidarem, estarem a pôr em causa a nossa orientação sexual acima de tudo e não a pessoa que somos, os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que acreditamos, a nossa forma de vida. Porque a orientação sexual, de facto, diz respeito a cada um de nós.
E não há mais ninguém, não é, Margarida? É mesmo essa a situação. Não, se tivesse para aqueles pais, nós ouvíamos ainda agora um pai dizer, aqueles pais que já sabem, saiam do armário. A Margarida quer dizer alguma coisa? Há pais que possam estar a assistir agora ao nosso debate. Sobretudo não se metam no armário com os filhos, porque muitas vezes acontece e acontece mais até com as mães do que os pais, uma mãe que diz, não digas nada ao teu pai, e de repente é como se a mãe se metesse dentro do armário com o filho. Quer dizer, o filho estava à espera que naquele momento se abra, no fundo, todas as possibilidades e, pelo contrário, um pai ou a mãe propõem que ele se feche e que esconda a sua orientação sexual, que não diga à família, não é? Há pais que pedem aos filhos para não dizer à família, quando deviam, pelo contrário, pôr-se ao lado dos filhos para o ajudar na revelação à família. Porque já basta a dificuldade que tiveram, volto a insistir, e a construção da personalidade. De falar nisso, não é? Que não é uma coisa fácil conforme percebemos. O jovem tem que ser com a visibilidade completa daquilo que ele é e para toda a gente que está relacionado com ele, com laços de afetos importantes, que são os laços da família. Tenho mesmo de terminar, agradeço aos três a vossa presença. Chegámos ao fim desta nossa conversa. O direito ao respeito é igual para todos, pense bem, e se fosse consigo. Obrigada por nos ter acompanhado e pela participação. Pode rever o programa e ver as entrevistas alargadas sobre este programa de hoje no site da SIC e da SIC Notícias e também nos sites do Expresso e da revista Visão. Acompanhe também o nosso Facebook. Participe então, até ao próximo programa.